Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, na dura missão de falar de Vasco. A gente vai trazer aqui notícias, repercussão, depois de mais uma vergonha, um vexame do Vasco no Campeonato Brasileiro, que virou já rotina, né? Virou rotina. Todo ano essa briga para não cair para a segunda divisão. Quando não cai, tá brigando para não cair. Infelizmente, cara, é uma sina miserável para esse time, para essa torcida que sofre há muitos anos, né? Então vamos trocar uma ideia. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, hoje é dia do hype, tá? Tudo que você puder fazer para o canal ser indicado no YouTube, eu agradeço a força que vocês dão diariamente ao canal Vascaíno do Cerrado, beleza? Olha, eu vou trazer uma publicação do Verratti, olha aqui, tá? Saiu até na TNT, dizendo que foi uma indireta, podia ter sido uma indireta para o Fernando Diniz por ter colocado o Verratti no banco, né? Ele publicou nos seus stories que ele é o segundo argentino com mais gols na temporada no mundo, tá? Perdendo só para o Lionel Messi, tá? Aqui na publicação ele coloca que tem 22 gols em 41 jogos e que o Juan Álvares tem 20, o Lautaro Martins tem 17 e o Lionel Messi tem 25, 3 a mais que ele. Eu acho que, assim, minha opinião, tá? Eu acho que não é uma resposta ao Fernando Diniz, não é. É uma resposta aos críticos, à torcida do Vasco, principalmente, que pediu para tirar ele de campo, porque o Fernando Diniz gosta pra caramba, banca demais ele, tirou por causa de pressão, tanto é que um volante se machucou e ele correu desesperado para botar o Verratti em campo. Acho que foi o primeiro erro de mudança no jogo, né? Como é que você tá jogando contra um time que tá dominando o meio de campo, você perde um jogador de marcação e bota um centroavante? Não faz sentido, né? A minha sensação é que se o goleiro do Vasco tivesse lesionado, ele tinha corrido para colocar o Verratti em campo. Se vira, vai sem goleiro e entra com o Verratti. Então acho que a indireta, a matéria da TNT é de quem não acompanha o Vasco da Gama, tá? A indireta não é para o Fernando Diniz, essa indireta é para a torcida do Vasco, essa indireta é para os jornalistas, os youtubers, os críticos com relação ao mau momento, à má fase do Verratti. Mesmo entrando ontem e fazendo um gol, também não ajudou em absolutamente nada, assim, de dinâmica, de jogo, não fez absolutamente nada em campo, tá? Agora, que tem números legais, tem. É um jogador importante pro elenco? É. Não sou daquela turma que desqualifica, que acha que é um lixo, que não tem que jogar mais no Vasco. Não, acho que ele é importante para o elenco, agora tem que ter inteligência para saber usar. E esse é o grande problema do Fernando Diniz, né? Daqui a pouco eu vou falar do Diniz, só dizer que agora a gente tem um jogo na quarta-feira, Copa do Brasil, e aí a gente pega o Botafogo, que estreou ontem com um atacante metendo 2 gols lá no Juventude, nem lembro o nome do jogador, mas é isso, né? Chega fazendo gol. Na quarta a gente pega o Botafogo, no domingo a gente pega o Sport lá em Recife, depois na outra quarta pega o Botafogo de novo no Newton Santos e depois pega o Ceará. Qual que é o nosso campeonato? Vasco e Botafogo, quarta e quarta na Copa do Brasil? Não. O nosso campeonato é Vasco e Sport, que é o nosso adversário direto na luta contra o rebaixamento no domingo, e Vasco e Ceará em São Januário, que o Vasco não vence há 4 jogos, tá? Um empate com o Grêmio, empate com o Atlético, a derrota para o Bragantino e a derrota para o Corinthians. 4 jogos sem vencer em São Januário. São Januário, que foi importante para o Vasco se manter na primeira divisão nos últimos anos, caiu até essa força que tinha São Januário com relação ao Campeonato Brasileiro. Então o nosso campeonato é esse, cara. Sim, ânimo zero para o jogo contra o Botafogo. O Vascaíno espera uma eliminação. Para o Vascaíno, essa quarta de final contra o Botafogo é a última estação na Copa do Brasil, né? Lógico que ninguém vai torcer para o Vasco ser eliminado, mas ninguém está animado achando que o Vasco vai eliminar o Botafogo. Uma eliminação ou uma classificação, ela vale para o Vasco 10 milhões de reais, para um time aí que está precisando de dinheiro, 10 milhões é muita grana, né? Paga aí nem um mês de salário, né? Olha essa folha salarial do Vasco, cara, 16 milhões de reais para a gente entregar o que está entregando, para eles entregarem o que estão entregando no Campeonato Brasileiro, né?
Então é isso, a expectativa é zero. Apesar de que, toda vez que a gente não tem expectativa, que a gente imagina que vai ser goleado, quando foi contra o Flamengo a gente imaginou que ia ser goleado, foi 1-1. Quando foi contra o Internacional a gente achou que ia ser amassado. O Vasco amassou o Inter no primeiro tempo, depois teve aquela cabacice do Léo Jardim lá com o Fernando Diniz mantendo o Verratti em campo com 1 a menos, né? O Verratti foi lá e entregou. Aí a gente achou que ia ser atropelado pelo Santos no Morumbi, foi lá e meteu 6. É sempre assim, quando a gente tá arrasado, quando a gente não tem mais expectativa nenhuma, eles vêm e renovam as esperanças do torcedor do Vasco para depois o ferro entrar de novo. É dessa maneira que as coisas funcionam no Vasco, mas de verdade não estou animado para esse jogo do Vasco-Botafogo na Copa do Brasil. Não acredito em classificação do Vasco, não acredito. Acho que o Botafogo deve passar e deve passar fácil, inclusive vencendo o Vasco em São Januário, tá? Depois pode vir a galera aqui do... Toma! Aí, torcedor, contra... cara, o Vasco é pra quem acredita. Torço para que você venha aqui encher minha paciência, que pelo menos eu vou estar classificado. Mas não acredito, sinceramente, em classificação do Vasco na Copa do Brasil. O nosso foco tem que ser o esporte no domingo. O Vasco precisa se mobilizar para esse jogo do esporte. 3 pontos que valem a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Isso é que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que focar para a nossa sequência, que é se preocupar com o não rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil foi aonde tinha que ir. Inclusive eu mudaria esse time, tá? Botaria a molecada, bota o Estrela, bota o Barros, bota lá o GB, tá todo mundo detonando GB, né? O Ryan, bota o moleque lá, o colombiano, que entrou bem pra caramba no lado esquerdo, e o bicho leva pra direita, deu assistência com a perna esquerda, é veloz, gostei, não sei, foi só um jogo, só não dá pra você ter uma ideia, mas gostei do jogo do Colômbia ontem, tá? Eu colocaria essa molecada pra jogar e andava pra essa Copa do Brasil. Vai que a molecada surpreende, né? Bota gás aí pra jogar, tira esses mortos, tira o Coutinho, tira o Nuno Moreira, bota aí os moleques pra jogar na Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro. Faça isso, cara, vai que dá certo, né? Vai que dá certo. A polêmica agora é o Diniz com o Ryan, né? Tá sendo discutido muito isso na mídia, a maneira com que o Diniz tratou o Ryan no campo, gritando, xingando. O Diniz é conhecido por isso, inclusive lá no São Paulo saiu, acho que foi com o Tietê, né? Inclusive foi com o Tietê que ele discutiu no São Paulo, que eles ficaram sem se falar, depois acabaram se perdoando. E aí estão discutindo a maneira com que o Diniz tratou o Ryan na partida de ontem. Eu vou deixar aí pra você. Eu só subi aqui, tô ajudando ali. Não, beleza. Você é lerdo pra caralho. Eu só subi. Pode jogar. Você tá fudendo, time. Eu só subi. Você não subiu e você não voltou. Vai lá. Não, você foi pro caralho, rapaz. Eu fechei ele no meio. Não vai fechar não, cara. Pra você pressionar. Ô, mano, num tempo desse você vai fazer gol de quê? Você vai dar um contra-ataque. Vou dar minha opinião sobre essa polêmica aí. Pra mim é frescura, tá? Frescura. O torcedor do Vasco que agora tá batendo no Diniz por causa disso aí tá sendo incoerente. Porque quando a gente tem um treinador que fica de braço cruzado fora de campo, né, com os jogadores errando tudo, e não xinga, não grita, a gente fica falando que precisa de um maluco que nem esse aí pra chegar e dar uma chacoalhada, bater na cara, gritar com o jogador pra ver se ele acorda. Então por aí, tá? Eu acho que o meu problema com o Diniz não é a maneira que ele trata o jogador na beira de campo. Inclusive o Ryan cresceu muito com o Fernando Diniz. É titular, voltou a jogar bem, fazer gols, fez 7 gols já com o Fernando Diniz. Então meu problema não é esse, tá? Meu problema com o Diniz é ele como treinador, é ele taticamente. Os números do Diniz no Campeonato Brasileiro, em 19 jogos, são 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 36% de aproveitamento apenas. Eu tô falando do Vasco. Se você pegar Cruzeiro e Fluminense, o aproveitamento despenca mais ainda. Então, o que me assusta são as ideias de jogo do Fernando Diniz e as mudanças. Não ele gritando no ouvido de jogador que não está prestando atenção no que tem que ser feito em campo, tá? Esse é o grande problema, né? E essas invenções dele lá atrás passa muito pela ingerência do seu Pedrinho como presidente do Vasco, tá? O omisso Pedrinho que não conseguiu contratar jogadores. Apesar de ter agora, né? De ter apresentado um novo reforço. Hoje o Vasco apresentou aí o Robert Renan, jogador de 21 anos, chegou
emprestado, né? Para fazer a função. Será que o Diniz vai usar ele na zaga ou vai usar ele de centroavante junto com o Thiago Mendes ou junto com o Léo Jardim? Enfim, eu acho que o Pedrinho tem muita responsabilidade. Se o Fernando Diniz está inventando é porque ele não tem jogadores bons para a posição. Vide aí Lucas Oliveira, o Maurício Lemos. Enfim, para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui esse debate que foi levantado lá no programa do Zizek, na Sport TV. Ele estava debatendo ali com o Led, com o Eric Farias, com o Denilson, o Felipe Melo, que foi jogador do Fernando Diniz, sobre essa polêmica aí dos gritos do Fernando Diniz com o menino Rayan, o moleque Rayan, na beira do campo, e sair em defesa do treinador, porque ele diz que ele é um paizão e tem certeza que o jogador, se for perguntado, não está magoado, não está chateado com o técnico, tá? Então eu vou deixar aí para finalizar, desejando para você uma semana abençoada. Curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha, fique com Deus e saudações vascaínas. Hoje foi com o garoto, Rayan. E assim, teve um momento físico, ele chega a pegar o garoto ali e tal. Cara, e como os jogos são transmitidos, olha lá, são cenas que vão viralizando, vão sendo debatidas. Felipe, queria te ouvir, porque você é um admirador, trabalhou com ele, e é uma marca do Diniz, nem sempre positiva, essas broncas que ele dá, cara. É uma marca dele e às vezes ele acaba exagerando e ele sabe. Quando ele exagera, assim, eu gosto da humildade da pessoa. Muitas vezes no Fluminense, até no treino, de repente ele passava um pouco do tom, ele era o primeiro a chegar na tela e falar, cara, ó, passei do tom, desculpa. Mas é um cara que ele fala, mas é um cara que escuta muito também. Ele está sempre fazendo reuniões com atletas para entender e para perguntar com os atletas, vem cá, o que eu estou fazendo de errado? Como você está se sentindo? Fala comigo. Eu já participei em diversas reuniões entre atleta, staff, atleta e treinador, que os atletas fizeram e falaram, olha, eu não estou me sentindo bem, não me sinto bem quando você faz isso, não me sinto bem quando você faz outro, então tudo bem, beleza. Ele é psicólogo, né? Ele é psicólogo. Eu sou suspeito de falar do Diniz, que eu acho que o Diniz realmente não é perfeito, né? Ninguém é perfeito, tem muitas coisas que melhorar, mas realmente ele é um paizão. Ele, onde passa, ele é amado porque ele é um paizão. Então isso aí não é nada pelo aquilo que ele faz diariamente com o atleta, digamos, na parte positiva. Mas, de fato, existem certas coisas que ele tem que melhorar, assim como eu tenho que melhorar, assim como nós temos que melhorar, sem dúvida. Não, e eu fui pegar números, tentar entender um pouco da situação, né, do Rayan com o Diniz. De fato, assim, os números do moleque com o Diniz, antes da chegada do Diniz, ele tinha 18 jogos, 13 como titular, 3 gols e uma assistência. Aí com o Diniz ele passa a ter 20 jogos, todos como titular, 7 gols, né? Em 10 jogos desses 20 ele jogou 90 minutos. Então assim, ele ganhou protagonismo com o Diniz. Inegavelmente, ele é outro jogador com o Diniz. Mas eu não tenho dúvida. Ele está dando esporro em quem ele cuida, em quem ele melhora. Sim, eu não tenho dúvida. Diversas vezes eu já escutei Diniz falar diversas vezes assim, eu aqui estou cuidando de filhos. E acreditem, claro que se eu tiver que morrer pro meu filho, morrer por você, eu vou morrer pelos meus filhos. Mas aqui vocês são os meus filhos. Eu não tenho dúvida se chegar qualquer jornalista aí, chegar pro Rayan e falar, olha só, o que você acha do Diniz? Ele vai falar assim, cara, um paizão. Um paizão. E acaba cobrando. E todo pai erra. Eu sou pai de 4 lá em casa e eu tô sempre melhorando. Ninguém fica filmando você com seus filhos o tempo todo. Futebol tem esse teatro, você vê tudo que acontece. Curiosamente, nem o Piton, nem o Rayan tiveram atitudes intempestivas no campo. Não. Ouviram ali, saíram. O Rayan claro que ninguém gosta de levar bronca em público. Isso é óbvio. E o Rayan não foi mal no jogo. Eu acho que ele entendeu, assimilou e fez um jogo ok. Ele seguiu inteiro no jogo. Eu acho que é por causa desse dia a dia. Seguiu inteiro. Porque assim, vamos talvez ser ele faça isso sinceros. no treino e os caras estejam acostumados. Se você no dia a dia, você é um traíra do caramba, o cara vai gritar no seu ouvido, uma hora você vai apelar. Não, numa hora não. A primeira. É que o Diniz ele deve ser muito ponta firme com os caras, ele deve ser muito conversa reta. Acabou o jogo, a responsabilidade é minha, da derrota. Sabe assim? Porque você acha que dentro do vestiário ele fez isso? Duvido. Ninguém aguenta. Duvido que dentro do vestiário ele chegou e falou assim, a responsabilidade é minha. Dentro do vestiário deve ter, ó. Sabe? Aí não sei o que aconteceu dentro do vestiário, mas com certeza não foi conversa, ai, meus amores, responsabilidade. Fora dele, assume a responsabilidade, está comigo, derrota está comigo. Ele é dentro do dia a dia, eu acho ele muito bom. Ele é ponta firme demais. Eu acho ele muito bom. Ele exagera em alguns pontos, óbvio. Não tenho as dúvidas disso. Mas ele é muito bom. São coisas que precisam melhorar, óbvio. Eu acho.